Sora, acabei de achar. Foi, eu acho que o primeiro trabalho que eu te enviei. Vou te enviar de novo. Tá. Tá, beleza, então. Tá demorando muito pra iniciar a gravação. Por algum motivo. Já tá gravando, Sora? Mas a gente tava Já tá falando de gravando. Rússia. Já tá? Aqui não tá dizendo. Pra mim tá parecendo que tá gravando. Tá só girando o Tipo, negocinho. já tá vermelho. Ah, tá. Beleza. Uhum. Então, né, a Rússia, essa bandeira, né, com essas cores branco, vermelho e azul, o maior país do mundo em extensão territorial, né, em área territorial, 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é o quinto maior e ele tem uns 8 milhões, tá? Então, quase o dobro do tamanho do país, que, enfim, cabem vários países dentro, né? 144 milhões de habitantes, né? Não é uma das maiores populações do mundo, mas tem uma grande população, tá? A capital é Moscou e é considerado um país emergente ali. E daí isso é uma coisa que eu tirei da internet, né? Moscou, Rússia e Moscou, Brasil. Mas enfim. Porque eu adoro colocar memes nos meus slides. Quando eu acho algum legal. Não sei se ia ser tão legal, mas enfim. Tá, deu uma bugada aqui, mas enfim. Apesar de ter um enorme território, tá aparecendo alguma coisa pra vocês aí? Ainda? Não, tá aí. Antes tava, agora não. Tá, vou colocar de novo então. A arte parou de aparecer, será? Tá, aqui tá dizendo que tá aparecendo, mas não sei. Esse Euromint tá muito bugado. Quando tu bota os negócios pra apresentar aí, não vai. Bota o quê? Eu boto os negócios pra apresentar e não vai, às vezes. Agora tem. Uhum. Tá, agora tá. É. Tá indo aos pouquinhos. Apesar de ter esse Sério mesmo? território enorme, né? Agora dá pra ver. Foi? Foi. Apesar de ter esse grande território, né? Que é o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, só 8% das terras lá são agricultáveis, né? Então, boa parte do território é bem inóspito, assim, né? Ou é muito frio, né? Ou e, consequentemente, né, como a gente viu quando a gente estava falando de questão climática, né? Quando o solo é muito frio, né? Quando o clima é muito frio, não gera solo, né? É muito difícil de tu ter algum tipo de cultivo e até para a própria vida, né, das pessoas. Então, muito poucas pessoas moram nessas áreas ali mais aqui ao norte, leste, né? Que a gente chama de Sibéria, tá? A maioria da população tá bem por aqui, ó, próximo a Moscou, São Petersburgo, que são grandes cidades, né? Nessa parte que é conhecida como a parte
europeia da Rússia, né? Que faz parte do continente europeu, tá? Mas, no fim, é uma grande porção de terra, tá? Certo? Sim. E daí, quando Certo. se fala em Rússia, tem que lembrar que ela vem desde o Império, né? Um grande império, tá? De séculos passados, séculos anteriores, né? Quando aquela galera lá do norte da Europa chegou lá no século X, ali naquela região, começou a tomar conta dali, tá? Esse Império Russo, ele se estendeu por muito, né? Como a gente pode ver nessa ilustração, tá? Que eram os czares que comandavam, certo? Pegou ali boa parte do que é chamado de Ocidente, do Oriente também, com umas zonas de influência ali, né? Que os impérios também eles colocam sempre alguém debaixo do braço ali, né? Colonizam de alguma forma algumas regiões, né? Então ali a Mongólia como uma zona de influência, né? Se estendendo até a América do Norte, ó, a região onde hoje é conhecido como Alasca, tá? Também fazia parte do Império Russo, certo? Depois os Estados Unidos comprou, né, o Alasca da Rússia há muitos anos atrás também. Acho que no início do século passado, tá? Mas fazia parte também. Lá em 1917, né, com a Revolução Comunista, Socialista, o os czares caíram, né? E chegou ao poder outros governantes, né? Enfim, daí veio a República, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? Que é a União Soviética que a gente conhece, né? Formada por várias repúblicas ali, né? Várias áreas de influência. A marrom ali, Rússia, Cazaquistão, enfim, Ucrânia, né? Como a gente estava vendo, Bielorrússia, enfim, que depois também foram se dividindo, né? Foram saindo desse grande bloco, tá? Tá bem. E aqui mostra a diferença, né? Desses países, né? Em amarelo ali o atual território da Rússia, que é enorme, né? 17 milhões de quilômetros, e os países que fizeram parte da União Soviética ali em vermelho, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Ucrânia, Bielorrússia, Armênia, enfim. E os outros países enfim, que se fraturaram, né, depois, né, eles se fraturaram em alguns países e depois se fraturaram em mais outros, né, Estônia, Letônia, Lituânia, tá? E, tipo, galera, eles sempre tiveram um papel muito importante, tá? E uma riqueza bem natural, bem grande, relacionado com hidrocarbonetos, tá? Que são os combustíveis fósseis, tá? Eles têm muitas reservas de petróleo e muitas reservas de gás natural, né? Que é aquele tipo de gás que está associado a uma reserva de petróleo, tá? É diferente do gás de cozinha, aquele GLP, né? Que é o gás liquefeito de petróleo. O gás natural, tu já encontra ele numa reserva, já num estado natural. Tu não precisa fazer um processo industrial, né? Para te extrair o gás dele. Certo? Então ali, né, esses triângulos vermelhos, eles são as reservas de petróleo. As linhas vermelhas são os oleodutos, né? Então, como a gente vê, tem várias reservas de petróleo e os pontilhadinhos, né, em vermelho, são os oleodutos planejados ou em construção, tá? Então, tem vários deles saindo da Rússia
e se conectando aqui com o leste da Europa, né? Porque eles Cara, abastecem então, muito a então pode Europa, ó. conectar um país Olha pro quantas outro. reservas de gás tem. Nossa, então quer dizer que pode Uhum. conectar um país ao outro? Por exemplo, o E Brasil que tem que eles vão vários. fazer isso? Sim, sim. E que, Hã? Brasil, que os outros países iam fazer? Se eu Não descobrisse. entendi. Não, então, eles consomem esse gás, né? E esse óleo. É uma maneira mais eficiente de transportar, né? Do que se tu transportasse por um caminhão, né? Tu ia ter que estar, ou por um trem, tu ia ter que estar sempre levando coisa e gastando, né? Isso não é só um cano gigante que manda o óleo e manda o gás. Eles compram. A Rússia vende e eles compram. Mesma coisa que tem aqui no o Brasil, né? O Brasil compra da Bolívia, compra muito óleo, né? Sai um cano gigante de lá da Bolívia até aqui mais ou menos, acho que Canoas. Tem a refinaria, né, da Petrobras. Mas enfim, é uma troca, né? Esses países compram muito. Esses triângulos verdes aqui são as reservas de gás natural, né? As linhas em verde são os gasodutos. E ali em pontilhadinho em verde estão os gasodutos que ainda estão em construção, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que aqui bem no norte, né, bem próximo do círculo polar ártico, tem várias reservas, né, de gás natural. E eles abastecem toda a Europa, basicamente, com gás, né? A Europa é muito dependente do gás da Rússia, tá? Por isso que quando eles vão botar uma sanção, anexaram a Ucrânia, né, a Crimeia da Ucrânia, eles não colocaram nada muito pesado, porque eles dependem muito do gás. Então a Rússia tranquilamente poderia retaliar, né? Eles poderia falar, ah, tá, vocês vão me colocar uma barreira, vocês vão me colocar uma sanção, então eu vou cobrar mais caro o meu gás, por exemplo. Né? É uma coisa que E tranquilamente assim poderia vai acontecer. piorando até que gera alguma coisa, né, Fred? É, É. sempre assim. E uma outra questão bem interessante, galera. Isso aqui é uma visualização que a gente está vendo a Terra a partir do extremo norte, ó, a partir do polo norte, tá? Então, talvez fique meio difícil de ver. Aqui, ó, é o Oceano Ártico, tá? Toda essa região aqui. Aqui é a Rússia, ó, Noruega, norte da Europa, por aqui. Rússia, aqui é o Alasca, Canadá, né? Alasca que faz parte dos Estados Unidos hoje. E a Groenlândia, né? Dinamarca, tá? Então é como se a gente tivesse. A gente normalmente vê o planisfério num sentido mais assim, né? Vê desse jeito, ó. Só que é como se a gente estivesse vendo só essa parte aqui de cima, ó. Um recorte só dessa parte aqui de cima. Sentido aqui, ó. Então hoje, pessoal, já tem disputas por esses territórios ao redor do Oceano Ártico, tá? Por quê? Devido ao derretimento dessas camadas mais polares, né? Essa água oceânica que tá derretendo. E os caras já estão de olho, né? Já estão disputando quem é que quem é que vai ficar com a área territorial desses mares, né? Quem é que vai ficar com a área territorial desses locais, né? Não sei se vocês sabem, mas os países eles têm direito a uma faixa oceânica, né? A uma parte oceânica do território, né? Por exemplo, o Brasil, sei lá, as ilhas ali, Fernando de Noronha, tem várias ilhas ali na costa do Brasil, né? Elas também fazem parte do território brasileiro, tá? E hoje em dia tem áreas que estão sendo reivindicadas por vários países, também por terem algumas dessas reservas de gás natural, de petróleo, tá?
Então, os caras só estão esperando isso aí descongelar, né? Pra ver quem é que fica com o controle disso, né? Porque também vai abrir uma baita rota comercial, né? Hoje não tem comércio por ali, né? Porque os navios não passam. Porque é um mar congelado. Mas a partir do momento que derreter, daí Putz, não se sabe exatamente quem é que vai controlar. Pesado, né? Eu quero ver isso tudo. Hã? Eu quero ver essa treta dos países pegando território. Os né? oceanos. Pois é. Esquenta não, Lara. Daqui a pouco vira guerra. Acha? É uma treta bem grande. Nossa, Então daqui a eles pouco estão vira todos guerra, só. interligando, né? Nossa, Ué. eu fico imaginando quando descobrir a cura do corona, só. O que vai acontecer com isso? Vai virar guerra. Eu não Capaz. sei. Com a crise que já se instalou, né? Com várias coisas que estão acontecendo no mundo. É por isso que a gente tem que ficar ligado, né? Já tá acontecendo muita coisa, né? E é engraçado porque quando a gente olha num livro de história, alguma coisa do tipo, né? Em um ano, determinado ano aconteceu tal coisa. Daí, 3, 4, 5 anos depois aconteceu outra coisa. E depois, 10 anos depois, estourou um conflito ou aconteceu uma outra coisa, né? Só que como a gente tá vivendo esse momento, a gente não se dá muita conta, mas as coisas já estão acontecendo, né? Há um tempinho. É que Algumas eu funções, fico né? imaginando. Primeiro cientista que descobrir a cura ia vender a vacina por muito, cara. Exatamente. Com certeza isso vai acontecer. Isso deve acontecer. E da Rússia mais ainda, né? Hã? E se vir da Rússia a vacina, mas vai ser mais cara ainda. Pode ser. Diz que eles já estão testando no Paraná, eu acho, né? Já fizeram uma parceria. Já estão testando essa vacina russa lá no Paraná. Mas eu não sei, pode ser que tenha intervenção, né, da OMS ou algum acordo que os países. Eu acho que já está tendo algum acordo, né? Que eles vão tentar disponibilizar para todos os países que estão nesse acordo. Acredito que já está acontecendo isso. É essa. Então, esse aqui, né, é o Vladimir Putin, que é o presidente lá da Rússia. Esse aqui é o Trump, né, presidente dos Estados Unidos, atualmente, tá? Essa foto eu não sei exatamente onde foi tirada, mas deve ter sido numa dessas cúpulas, um desses encontros, dessas visitas diplomáticas que eles fazem, certo? Então, falando um pouquinho, né, teve essa notícia, né, de que a Rússia tenta interferir na eleição em favor de Trump, né, diz a inteligência dos Estados Unidos, né, os órgãos de inteligência. E daí ali, né, Biden é visto por Moscou como integrante de um establishment anti-russo, já a China prefere o candidato democrata e vê Trump como um imprevisível. O presidente rejeita informação sobre ajuda à Rússia para reeleger. Não sei se você sabe, mas há uns anos atrás também teve umas notícias, né, de que a Rússia influenciou, né, na eleição dos Estados Unidos e tal, para eleger o Trump. Eu vi isso, cara. O Trump ainda afirmou que não foi a Rússia. Só que chegaram lá e confirmaram que foi a Rússia, assim, o Trump falou. Não, foi não. Uhum. Daí é complicado, né? Que interesse a Rússia tem, né, de que o Trump continue no poder nos Estados Unidos, né? Diferente da China, né? Porque o Trump tem um discurso muito mais anti-China, né? Aquela questão de bloquear o TikTok e esses aplicativos chineses. Aquela empresa, né, de Huawei, né, que ele tá com uma guerra bem grande contra a China, né, nesse momento. Não mais contra a União Soviética, como foi, né, na época da Guerra Fria.
Mas eles estão sempre se tratando, né? Estão sempre se indicando. Então, né, o APT29, que é conhecido como uma comunidade de hackers, o Cozibir, eles vincularam esses ataques ao Partido Democrata durante a campanha eleitoral de 2016, tá? Então, esses serviços de inteligência ocidentais, eles ligaram esses grupos de hackers ao Serviço Federal de Segurança lá da Rússia, que é a FSB. Ou seja, os órgãos de inteligência, né, colocam que eles estão diretamente ligados ao Putin, né, o presidente. Eu acho essas coisas de inteligência muito legal. Também. Então aqui é uma imagem, né, só para simbolizar. É muito tri, né? Só para tentar simbolizar, né, como mais ou menos agiram, né, essa questão de bots, né, nas redes sociais e espalhando fake news. São aqueles robozinhos, né, que ficam postando coisas e viralizando, enfim, fake news, né, em favor de alguém, de algum candidato ou outro, né. Então esse aqui é o Putin, né, Vladimir Vladimirovich Putin, que é o atual presidente da Rússia, e ele é um ex-agente da KGB, né, que é o órgão, né, de inteligência, que foi o órgão de inteligência lá da União Soviética, né, da extinta União Soviética, que depois a gente até fala um pouquinho mais para vocês, né, e depois a KGB mudou de nome, né, para FSB, mas tem mais ou menos a mesma função, assim, é como uma agência de inteligência, tipo a CIA da Rússia, tá, mais ou menos, o que a CIA é para os Estados Unidos, né. Certo? Então ele está no governo, né, desde 1999, mudando um pouquinho de cargo entre primeiro-ministro e presidente, tá? Que eles têm essa divisão, o chefe do poder político e o chefe do poder, um chefe mais cerimonial, assim, um chefe mais governamental. Mas ele variou entre esses dois cargos, mas desde 1999, mais ou menos, que ele está no poder, né? E o atual mandato dele vai até 2024, tá? Então, desde que ele chegou no poder, né, depois do fim da União Soviética e depois de um outro governo, né, do Boris Yeltsin, que foi um governo que abriu muito mais a Rússia para o capitalismo e para as empresas estrangeiras e tal. Esse governo do Putin está sendo bem mais marcado por reformas políticas, reformas econômicas, né, e algumas tensões ali com os Estados Unidos, com a União Europeia, né. Mas essa questão de... Então aqui, né, esse aqui é o símbolo da KGB, né, que é o órgão de inteligência anterior, né, da União Soviética, e esse é o símbolo da FSB, tá? Que é realmente o órgão de inteligência e segurança Eu lá gostei da última versão. da Rússia, certo? Eu gostei da última versão. Da última. É bem legal. Esse eu acho que é até o símbolo que tá na camisa da... Não o símbolo, mas dentro ali, Da né, estrela? não o brasão, mas a parte da águia, né, eu acho que ela tá... Não sei se é uma águia. Tá Era uma na águia. bandeira no símbolo da seleção, né, da confederação esportiva dele. É uma águia, não sei exatamente. Deve ser, né? Uma série que eu gosto muito, que eu tava vendo, The Americans, do FX, que ela se passa no contexto de Guerra Fria, assim. Então esse casal aí, eles são agentes da KGB, e eles, desde muito novos, assim, foram mandados para os Estados Unidos para morar lá, né? Então eles
arranjaram identidades falsas lá e tal, né? O KGB arranjou identidades falsas lá para ele, e eles moram lá e fazem, tipo, fazem as coisas lá para KGB, né? Eles tentam arranjar informação, eles espionam mesmo, assim, a full. E é muito legal porque, bem nesse contexto de Guerra Fria, né? Que dizem que aconteceu muito isso, né? Essa questão de espionagem, de inteligência, né? Então mostra lá eles influenciando as pessoas, eles pegando planos secretos de armas, de coisas assim, muito doidos. Mas muito legal. Falando bem nesse contexto de Guerra Fria, assim, sabe? Eles eliminando adversários, enfim. É muito interessante, assim. E eles se passando por uma família, né? Depois eles têm filhos e tal, eles se passando por uma família norte-americana, né? Mas na realidade eles são soviéticos. E daí mostra direitinho a ascensão do Reagan, né? Que é esse presidente. Como foi essa relação de troca, né? Do final do socialismo, né? Da União Soviética, enfim. Eu recomendo bastante. E essa é uma foto do Putin com Essa série tem aonde, senhor? alguns agentes ali, né? Hã? Sim, mas essa série tem aonde pra assistir? Essa série na internet, assim, não tá em nenhum streaming nem nada. Tava na Netflix, eu acho, mas há muito tempo atrás. Eu peguei nesses sites aí meio pirata. Então tá. Dizem que uma vez não. O Putin uma vez falou, né? Dizem que ele falou que não existe ex-KGB, né? Que uma vez tu é da KGB, tu vai ser sempre, né? Mas enfim, é uma característica bem peculiar, né, do tipo de geopolítica, né, que eles utilizam, né? Essa questão de inteligência é uma marca bem forte deles, né, da Rússia. Então aqui, por exemplo, né, suspeito de envenenamento de um opositor russo, Navalny, chega à Alemanha para tratamento. Então esse opositor, né, do Putin, um adversário político, um possível candidato a uma presidência algum tempo, né? Ele sofreu um mal súbito lá dentro de um voo, né? Ele desmaiou ao beber um chá, que eles acreditam que tenha sido envenenado por Novichok, que é um agente químico desenvolvido na União Soviética, desde a época da Guerra Fria, certo? Teve um episódio lá também que eles pegaram um agente químico lá que eles estavam desenvolvendo nos Estados Unidos para uma guerra biológica, enfim, é um negócio muito louco. Mas enfim. E foi bem interessante porque eu tava vendo bem na época do coronavírus, assim, então eles tinham que se isolar, assim, tinham que manusear aquele negócio para enviar para lá, para eles tentarem replicar aquilo lá no laboratório da União Soviética ou tentar fazer uma cura, enfim. Mas muito teto, assim, essa série. Mas enfim, né? Isso é uma tática que já é muito conhecida e muito utilizada, né? Pela inteligência soviética, né? Usar esses agentes químicos, enfim. E a mais recente, né? O Reino Unido acusa a Rússia de tentar furtar dados da vacina contra o coronavírus. Várias organizações, entre elas algumas que investigam um remédio contra o coronavírus, foram atacadas com software malicioso para obter informações. Então, essas organizações, algumas universidades ali, foram infectadas por um malware, né? Tentando pegar algumas informações ali, né? Então, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá emitiram um comunicado em conjunto acusando espiões russos de tentar usurpar a propriedade intelectual dos laboratórios e universidades que trabalham desenvolvendo essa vacina contra o coronavírus, né? Então, é mais um capítulo, assim, né?
saiu no El País dessa suposta tentativa, né? É uma coisa bem característica, né? Mas a gente não sabe até que ponto também dizer que foi a Rússia também não é um jogo, né? É um interesse também do Reino Unido, dos Estados Unidos, Canadá. Mas é uma coisa bem marcante, assim, que eles têm como marca, né? E, enfim, não só a União Soviética, né? Mas vários países por exemplo, o próprio Estados Unidos, né? Com a CIA, quantos governos a CIA, por exemplo, não derrubou, né? A KGB, pelo outro lado, mesma coisa, né? Quantos governos eles não derrubaram, não tramaram e agora possivelmente estão interferindo em eleições, né? De outros países. É uma questão bem complexa, né? E hoje cada vez mais, assim. Isso tem que ser uma coisa que a gente pense sobre isso, sabe? Porque a gente, querendo ou não, a internet e a influência que ela tem na nossa vida é uma coisa muito recente. A gente não tem muito registro disso, nem muito controle, nem sabe exatamente para onde vai, né? As coisas só estão acontecendo, né? É que nem o coronavírus, por exemplo. Tá acontecendo. Mas não tem um estudo dos efeitos do coronavírus ao longo prazo, por exemplo, em 10 anos. O que isso pode fazer no organismo? A gente não tem isso. A gente está vivendo, está tentando se prevenir, está tentando fazer uma vacina, etc. Mas não sabe se a vacina vai funcionar, não sabe que efeito pode ter em longo prazo, né? Eu vi algumas reportagens que falam que pode ter alguns efeitos aí no corpo, no cérebro, no coração, enfim, no sistema renal, nos pulmões aí, algumas coisas mais duradouras, assim, sabe? Que é bem complicadinho. E eu queria deixar essa pergunta para vocês responderem na próxima aula. Como as redes sociais, né, a internet, podem influenciar em processos eleitorais? Eu quero que Eu não vocês sei, pesquisem e respondam. mas tá bem. Pode pesquisar aí. Como é que isso acontece, né? Será que é... Sei lá. Não vou dar nem spoiler. Acho que eu já até falei demais. Certo? Certo. É uma questão que a gente tem que cada vez mais pensar, né?